Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Ó, essa é a nossa última constante de equilíbrio químico. A gente já trabalhou ao longo do conteúdo do equilíbrio químico, a gente já começou com o Kc, depois a gente viu o Kp, depois a gente viu o Ki, a gente viu o Ka, a gente viu o Kb, a gente viu o Kw, e agora a gente vai ver o produto de solubilidade, que é o famoso KPS. Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw e KPS. São as principais constantes de equilíbrio químico. Desde o começo, a gente repete que toda constante de equilíbrio químico nada mais é que a razão entre o produto, a concentração do produto pela concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo número de mols. E ela vai indicar de maneira geral o rendimento da reação. Kc, quando eu trabalhar com mol por litro. Kp, quando eu trabalhar com 1 milímetro de mercúrio, que é para gases. Ki, quando o equilíbrio for iônico. Quando o equilíbrio iônico for de um ácido, Ka. Quando for de uma base, Kb. Quando for para água, Kw. E agora o KPS é um equilíbrio específico para solutos de baixíssima solubilidade. Para soluto de baixa solubilidade, ok? Então, essa constante específica de equilíbrio químico vai acontecer naquela situação que você pega, por exemplo, um sal, uma base, um soluto, e mistura ele com a água, agita por um determinado tempo, e depois de algum tempo, grande parte dele precipita, vai para o fundo, sedimenta. Então, é uma constante de equilíbrio químico para solutos de baixíssima solubilidade. Fechou? Vamos para o exemplo, então. Ó, a solubilidade do hidróxido de alumínio, a solubilidade do AlOH3 é de 1,5 miligramas por litro. Miligrama por litro. Tanto que a gente considera o hidróxido de alumínio como uma base praticamente insolúvel em água. Tá vendo? Você vai dissolver 1,5 miligrama em 1 litro de água. Então, o que acontece se a gente adicionar 1 grama de hidróxido de alumínio em 1 litro de água? Lembrando que 1 grama vai ser o quê? 1.000 miligramas. A gente já viu que em 1 litro de água eu consigo dissolver apenas o quê? 1,5 miligrama eu consigo dissolver. Consequentemente, se eu coloquei dentro do pote 1 grama, 998,5 miligramas não estarão dissolvidos. Então, aqui em cima é o que dissolve, aqui embaixo é o que não dissolve, tendo como partida 1 grama, que é 1.000 miligramas. É pouco, tá vendo? Você pega 1 grama de hidróxido de alumínio, apenas 1,5 miligramas vão se dissolver em 1 litro de água. E os outros 998,5 não vão se dissolver. Então, olha para o meu frasco aqui do lado, aqui, ó, no meu becker aqui. Então, vamos dizer que essa marcação que vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó, ela corresponda a 1 litro. Então, eu faço o quê? Eu pego 1 grama, vou botar uma colher aqui, ó. Espera aí. Ó, vamos pegar uma colher aqui. Fechou? Dentro dessa colher tem 1 grama de hidróxido de alumínio. Aí eu pego esse 1 grama de hidróxido de alumínio e coloco dentro do recipiente. Fechou? Pego 1 grama de hidróxido de alumínio e coloco lá dentro do recipiente. Pego depois e completo o volume de água até que ele atinja o quê? Até que ele atinja 1 litro. Tá aqui, completei com 1 litro, então eu tenho ali dentro 1 grama de hidróxido de alumínio em 1 litro de solução. Agito bastante e espero atingir o repouso. O que é que vocês vão perceber ali embaixo? O que eu havia dito para vocês, né? Então eu vou ter aqui no fundo a formação de um corpo de fundo, tá vendo? Ó. Fechou? Então, se eu coloquei 1 grama, eu já vi que não vai dissolver quanto?
998,5 miligramas. Então, isso aqui no fundo vai ser o quê? Vai ser hidróxido de alumínio no estado sólido, ele não está dissolvido, tá? E apenas 1,5 miligramas vão estar dissolvidos dentro da solução. Dissolvido de que maneira? Dissolvidos em Al3+, e OH-. Percebe que eu fiz ali, né? Então, eu tenho AlOH3, então fica Al mais 3 e OH menos 1, só que 3 grupos de hidroxila. Então, eu vou ter essa situação. Uma grande parte desse soluto não se dissolve, fica no fundo, formando o corpo de fundo. E uma pequena parte desse soluto vai se dissolver em água, ok? Olha lá, ó. Vai se dissolver em meio aquoso. O que vai acontecer agora aqui é um equilíbrio entre os íons da solução e o corpo de fundo. O que acontece? O corpo de fundo tenta escapar para a solução. Mas como ele é de baixa solubilidade, enquanto ele tenta escapar, na mesma velocidade, alguns íons da solução voltam a se precipitar no corpo de fundo. Então, o aspecto visual é que parou, mas nunca para no corpo de fundo. O que acontece? O corpo de fundo passa para a solução, ao mesmo tempo em que a solução passa para o corpo de fundo. Então, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter o quê? O AlOH3, que é o corpo de fundo, ele vai estar em situação de equilíbrio com os íons da solução, Al3 mais aquoso, mais 3OH-, também o quê? Aquoso. Fechou? O reagente, no caso aqui, é o corpo de fundo e o produto, no caso, são os íons dissolvidos na solução. Pergunto para vocês, pessoal, essa quantidade de íons aqui, ela é grande ou ela é pequena? Ademir, olha só, a solubilidade do hidróxido de alumínio é muito baixa. Então, essa solubilidade dos íons, ela é o quê? Extremamente baixa. Se o produto já é baixo, eu já espero para o K, para a constante de equilíbrio químico, um valor alto ou baixo? Ademir, se o produto tem concentração baixa, ou seja, se eu tenho pouco produto, eu sempre espero uma constante de equilíbrio químico mais baixa. Monta para mim a constante para essa situação. A, K, no caso, vamos botar assim, ó, KI, tá? Porque é um equilíbrio iônico. Produto sobre o reagente. Vamos lá. Quem que são os produtos? O produto é quem? Al3+, vezes OH- elevado ao cubo. Aqui não está no estado sólido, então no estado sólido não participa, é 1, ok? Na verdade, você percebe que esse equilíbrio iônico aqui, ele se resumiu ao produto dos íons que eu tinha na solução. Por isso que ele é chamado de produto de solubilidade. Quando acontece a situação, eu vou dar o nome para isso aqui de KPS, que é o produto de solubilidade, que nada mais é do que o produto dos íons formados em solução. Tranquilo? Ó, este é o KPS. Ele vai ter sempre um valor mais baixo, porque esse KPS é usado para solutos com baixa solubilidade. Porém, quanto maior for o valor do KPS, tá vendo? Para esse número aqui, ó, dar um número grande, eu preciso ter mais alumínio, íons de alumínio e mais íons de hidroxila. Ou seja, eu preciso ter na minha solução, ó, eu preciso ter o quê? Mais íons dissolvidos. Ou seja, quanto maior for o valor do KPS, maior será a solubilidade do soluto que a gente está analisando. Então, o KPS é o produto de solubilidade, como eu já havia dito, olha só, ele é um equilíbrio formado entre o corpo de fundo, o que não se dissolveu, com os íons dissolvidos na solução. Então, há um equilíbrio entre a dissolução do corpo de fundo e a precipitação do corpo de fundo. Ou seja,
sai do montinho do fundo e vai para a solução com a mesma velocidade que vem da solução para o montinho no fundo. Tá? Como no caso o reagente está no estado físico sólido, a sua concentração ela é constante, ela é igual a 1. Ou seja, o reagente nunca vai participar da minha constante. Vai me sobrar só quem? Vai me sobrar só os íons presentes na solução. Então, como sobra só os íons, eu vou chamar isso de produto de solubilidade ou simplesmente KPS. Tranquilo? Então, a solubilidade é a propriedade que as substâncias têm de se dissolverem espontaneamente em outra substância, no caso solvente. É definida como a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Eu havia dito que a solubilidade do hidróxido de alumínio é igual ao quê? É igual a 1,5 miligramas em 1 litro de água a 25 graus Celsius. É isso que falou o enunciado, né? Ó, é definida como a quantidade máxima de soluto. Tá aqui, deixa eu ver. Peguei minha caneta que desapareceu. Aqui, ó. É definida quando a quantidade máxima de soluto, que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente. Aqui. Em determinadas condições de temperatura e pressão. Geralmente a pressão é trabalhar o nível do mar, então o importante é mostrar a temperatura. Naquele caso é 25. Lembrando que a solubilidade aqui é muito baixa, né? Ó, é uma solubilidade extremamente baixa. Tanto que esse sal é praticamente considerado como sendo, desculpa essa base, como sendo insolúvel em água. O produto de solubilidade e não a solubilidade, cuidado com isso. A solubilidade é quantos gramas ou quantos mols eu dissolvo em 1 litro de solvente, de solução. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio relacionada entre um sólido iônico, o corpo de fundo, e a solução saturada, ou seja, os íons que estão dissolvidos na solução. Aqui eu tenho uma tabelinha, então, com produto de solubilidade. Ó, e perceba aqui, vou pegar aqui, por exemplo, pegar o carbonato de bário. BaCO3. Vamos fazer equilíbrio químico com os seus íons em solução. O bário é da família 2, do grupo 2, família 2A, então ele tem carga 2+, mais CO3, 2-. Monta para mim, para esse sal, o KPS dele. O reagente nunca participa, porque o reagente é o corpo de fundo. Eu simplesmente faço o quê? O produto da concentração dos íons dissolvidos na solução. Nunca vai ter, então, denominador, né? Ou seja, vai ter, mas vai ser sempre 1, ou seja, não vai aparecer, porque sempre vai ser aqui no lado do reagente o corpo de fundo. E ali o meu quadrinho azul já está resumindo, né? Quanto menor for o valor do KPS, considerando que os íons presentes nas soluções estão na mesma proporção e na mesma temperatura, menos solúvel será o composto iônico. Olha para essa tabela aí, qual é o deles o que tem a menor solubilidade? Qual que é o pior que se dissolve ali? Putz, olha só. Olha o sulfeto de prata aqui embaixo. 10 na menos 51. Olha o hidróxido de ferro 3, 10 na menos 39. Olha o nosso hidróxido de alumínio, 10 na menos 33. Lembrando que 10 na menos 51 eu vou ter o que? 0,123 e assim vai 50 casas até chegar no 6, que vai ser a 51ª casa após a vírgula. Então é um número muito, 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 muito pequeno. Ou seja, o sulfeto de prata gera pouquíssimos íons em solução. Do outro lado, qual que é o mais solúvel? Ó, eu tenho aqui na casa do 10 na menos 5, tá vendo? Ó. Continuam a ser solutos, nesse caso sulfato de cálcio e cloreto de chumbo, são sais de baixíssima solubilidade. Só que comparados com o hidróxido de alumínio ou com o sulfeto de prata, não tem comparação, porque eles estão na casa do 10 na menos 5
e o sulfeto de prata na casa do 10 na menos 51. Todos dessa tabelinha, todos têm baixa solubilidade, porque todos têm KPS menor do que 1, tá vendo? É tudo 0,0 alguma coisa. O menorzinho que tem é esse aqui, ó. O maiorzinho, desculpa, esse aqui, ó. Que é 0,1, 2, 3, 4, 24. Esse é o maior, é esse que tem ali, né? 10 na menos 5, é isso aí. Esse é o maior KPS que tem ali, 0,00024, ou seja, mesmo sendo o maior da tabela, é um número muito pequeno, tá? Então, quando vocês virem KPS no exercício, daqui a minha caneta, tá aqui. Quando vocês virem KPS e não se escreve assim, é porque aqui é o título do PowerPoint, ele se escreve K maiúsculo e subescrito o produto de solubilidade. Lembre-se que vocês estarão diante de um soluto, geralmente uma base ou um sal de baixíssima solubilidade. E o equilíbrio que foi criado ali é entre o corpo de fundo, que está sólido, e os íons dissolvidos na solução, que são aquosos. Fechou? Próxima aula vamos complementar e continuar o estudo do KPS, do produto de solubilidade, lembrando que ele é um indicativo do quanto solúvel são os solutos, especialmente sais e bases em soluções especialmente aquosas. Beijo para vocês, um grande abraço, até o próximo bate-encontro com o professor Ademir.